Capítulo 4. Beco Diagonal. Canal Audiofic BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Albert, você tem certeza que não fomos ao lugar errado? Herb estava comparando o mapa em sua mão, mas não conseguia encontrar o bar que a professora Minerva tinha falado. Primeiro precisamos encontrar uma livraria. Ao lado da livraria há uma loja de discos. Albert apontou para a grande livraria à sua frente, e ao lado havia uma loja de discos. É isso? Mas eu... Não consegue ver onde fica o bar? Albert terminou de falar por ele. Se não o tivesse observado com atenção, também não teria visto o barzinho ao lado da grande livraria. As pessoas que passavam apressadas nem olhavam para ele, incluindo, é claro, seu pai, Herb. Eu vi o bar, lembra o que a senhora Minerva disse. Os trouxas não conseguem encontrar o bar. Herb murmurou. Eu odeio a palavra trouxa. Herb segurou a mão do filho. E foi puxado por Albert. Alguns segundos depois, ele viu o lendário caldeirão furado. Era um barzinho sujo. Eu não gosto daqui, é tão sujo. Eu também não, vamos entrar. Contendo as expressões de desgosto em seus rostos. O pai e o filho empurraram a porta um após o outro e entraram no bar. Sujo, bagunçado, preto. Esta é a avaliação das duas pessoas deste bar. Há alguns homens e mulheres de aparência normal sentados. A maioria deles são idosos. Eles também usam cartolas ridículas na cabeça, o que parece muito engraçado. Se esse grupo de pessoas andasse na rua, com certeza chamariam a atenção e inúmeros olhares, mas agora são ainda mais diferentes aqui, como se deslumbrassem como um raio de fogo no escuro. Herb imediatamente se acalmou, caminhou até o balcão, olhou para o velho careca e perguntou educadamente. Senhor Tom. Um pequeno bruxo de uma família trouxa. Tom olhou para Albert. Então levantou a cabeça e sorriu para Herb. Você quer perguntar como chegar ao beco diagonal? Sim, Sr. Tom, a professora Minerva disse que você pode nos levar ao beco diagonal. Albert também olhou para o velho à sua frente, forçando um sorriso educado em seu rosto. Claro, por favor, venha comigo. Tom saiu de trás do bar e acenou para que os dois o seguissem. Os três chegaram ao quintal do bar, onde havia apenas uma parede de tijolos, uma lata de lixo e alguns barris vazios. Esta lata de lixo sempre estará aqui. Você precisa contar 3 tijolos de cima e depois contar 2 tijolos para dentro. É este tijolo. Tom apontou para o lugar em que acabará de bater com a mão e puxou o tijolo. A varinha bateu no tijolo 3 vezes, então se virou para Albert e disse. Quando você tiver sua própria varinha, você pode abrir a entrada do beco diagonal sozinho. Lembre-se, você precisa bater 3 vezes com sua varinha. O tijolo em que o velho Tom bateu começou a tremer, e a parede de tijolos se moveu de maneira muito estranha. Havia um pequeno buraco no meio, e o buraco foi ficando cada vez maior. Levou apenas alguns segundos para formar uma linha na frente dos 3 que foi suficiente para eles passarem. Uma rua pavimentada com paralelepípedos se estende, com lojas em ambos os lados. Existem muitos feiticeiros e vendedores na rua. Bem-vindo ao beco diagonal. Tom sorriu para os dois. Senhor Tom, como devemos voltar mais tarde? Herb perguntou. Depois de terminar as compras, você pode abrir a porta de acordo com o que acabei de fazer. Tom respondeu pacientemente à pergunta de Herb, e não se esqueceu de lembrar. A propósito, é melhor você ir a Gringotes para encontrar o Goblin primeiro. Troque galeões. Moedas trouxas não podem ser usadas aqui, aquele prédio branco é o Banco Mágico de Gringotes. Obrigado por seu conselho, Sr. Tom. Tenha um bom dia. Tom sorriu e acenou para os dois, depois se virou e voltou para o bar. Depois que Tom saiu, a entrada desapareceu e se transformou em uma parede. Vamos trocar o dinheiro. Herb respirou fundo. É muito diferente aqui. Albert olhou para as lojas ao redor, sorriu e disse a Herb. Dá-me a sensação de que os tempos voltaram um século.
Para ser honesto, duvido que seja correto deixar você ir para Hogwarts. Talvez a insistência de Daisy esteja certa. Herb suspirou baixinho. Pai, eu não preciso necessariamente viver no mundo mágico. Albert não pôde deixar de revirar os olhos e lembrou. Vou para Hogwarts principalmente para dominar esse poder mágico. Você está certo. Herb sentiu-se melhor agora, e os dois caminharam no meio da multidão até Gringotts. Como Tom disse, este é um prédio branco, e há uma pequena figura parada ao lado do portão de bronze, que é um goblin. Eles são realmente especiais. A expressão facial de Herb estava um pouco rígida. Esta foi a primeira vez que ele viu outras criaturas humanoides além dos humanos. Albert não se importou, olhou para a aparência do goblin, baixinho, de barba pontuda, mãos e pés finos, rosto feio, uma criatura sem beleza nenhuma. Ao entrarem, Albert notou o goblin curvando-se para eles. Há uma segunda porta nos fundos, que é de prata, e há gravuras nas duas portas. Depois que Herb se aproximou, ele olhou atentamente e leu em voz alta. Entrem, estranhos, mas prestem atenção. Ao que espera o pecado da ambição. Porque os que tiram o que não ganharam terão é que pagar muito caro. Assim, se procuram sob o nosso chão um tesouro que nunca enterraram. Ladrão, você foi avisado, cuidado. Pois vai encontrar mais do que procurou. Eu realmente não entendo quantos bruxos roubaram o banco, antes de precisarem esculpir sinais de alerta nas portas. Herb não pôde deixar de resmungar depois de ler. Albert quis rir quando ouviu isso, e rapidamente limpou a garganta e perguntou. Quanto você vai trocar? Herb pensou um pouco, depois sussurrou. 1000 libras, se não for suficiente, troco mais. 1000 libras equivalem a um mês de salário para a maioria das pessoas. Albert estimou que eram cerca de 200 galeões. Ele acenou com a cabeça e disse. Acho que deve ser o suficiente. Uma vez lá dentro, 2 goblins se curvaram para os dois e os conduziram a um alto salão de mármore. Herb disse que precisava trocar alguns galeões. O duende os conduziu até o balcão à direita novamente e entregou a Herb um pedaço de pergaminho. No pergaminho estava a taxa de câmbio entre a libra e o galeão, e o conceito de dinheiro no mundo mágico. Um galeão equivale a 4,95 libras. Um galeão é igual a 17 sicles, e um sicle é igual a 29 nuque. Herb entregou o pergaminho ao filho e perguntou. Quanto é 200 galeões? 990 libras. Por favor, troque 200 galeões para mim. Herb tirou 990 libras de sua carteira, e pediu que as trocasse por galeões. Ok, espere um minuto. O Goblin pegou a libra e começou a contar. Com licença, Sr. Goblin, posso trocar qualquer quantia de libras por galeões aqui? Albert perguntou curiosamente sobre suas dúvidas em sua vida anterior. Em teoria, isso é verdade, mas não aceitaremos muita moeda trouxa. O Goblin tocou a campainha, convocou outro Goblin e deu a Herb um saco de moedas de ouro. Em seguida, levou-os para o lado para verificar a quantia. Eu não esperava que fosse uma moeda de ouro. Herb não pôde deixar de suspirar enquanto brincava com o galeão na ponta dos dedos. Depois de contar e confirmar que eles estavam corretos, os dois deixaram Gringotts. Caminhando na rua ensolarada, as moedas de ouro nos 2 bolsos colidiram e fizeram um tilintar agradável, como se os incentivando a gastar rapidamente.